amados, para eu não tomar muito tempo, eu quero ler com vocês ali em Hebreus capítulo 11. Eu vou ler alguns versos até o verso de número, deixa eu ver aqui minha anotação que eu fiz, até o verso 16, tá? E vamos trabalhar um pouquinho esse livro aqui, essa carta, na verdade, né, aos Hebreus. Que diz assim, ó, nessa versão que está comigo, que é a NVI, eu estou lendo aqui no meu aparelho celular, se você tiver a tua Bíblia, pode ir acompanhando. Hebreus capítulo 11. Acho que o pessoal que teve o GC essa semana, viu que teve uma dinâmica lá que foi bem bacana, assim, meio diferente, e falava um pouquinho de Hebreus. E Deus falou muito forte comigo com esse texto depois eu comecei a remoer ele em casa, esse texto, e eu achei bem interessante. Olha só o que diz nessa versão que está comigo, me acompanha aí. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou suas ofertas. Embora seja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto edificador é Deus. Pela fé, Abraão também, a própria Sara, apesar de estéril e avançada de idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, aquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como a estrela do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe e de longe os saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostra que estão buscando uma pátria. Se tivesse pensando naquela onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. Amém, amados? Por enquanto até aqui, e vamos meditar um pouquinho nesse texto aqui. E uma coisa que me chama atenção, uma coisa que me chama bastante atenção, quando eu começo a ver a história da fé, né, dos homens e mulheres que tiveram fé, eu acho interessante que
que o diferencial, uma coisa assim que é interessante, que foi o posicionamento que eles tiveram diante de Deus, para eles seguirem fazendo não a vontade deles, mas seguir fazendo o propósito a qual Deus queria fazer. Eu assisti essa semana o vídeo que o pastor Elton até postou lá no grupo da intercessão, e era algo muito forte, que o Douglas Gonçalves junto com, agora esqueci o nome do outro rapaz, que ele estava ali conversando, batendo papo, falava sobre intercessão. Dessa questão de nós se colocarmos diante de Deus, nós ter esse posicionamento diante de Deus. E para qual propósito? Não para o nosso propósito, para o nosso desejo, e sim para seguir aquilo que é a vontade de Deus. E quando falamos de fé, realmente esses homens que estão ali descritos ali, esses homens e mulheres que estão descritos, principalmente nesse livro Hebreus capítulo 11, nos chama bastante atenção por causa do posicionamento que eles se colocaram diante de Deus para seguir a promessa a qual Deus tinha feito e seguir o propósito daquilo que o Senhor os colocou para fazer. E diante disso, como eu sempre costumo dizer, né? Eu sempre gosto de colocar um tema nas minhas mensagens sempre são temáticos, né? Sempre gosto de colocar um tema. E hoje também não vai ser diferente, mas eu também coloquei um tema. E o tema é o seguinte: qual a carreira que você quer seguir? Até parece entrevista de emprego, né? Venha para cá que você vai ter uma grande carreira, né? Qual carreira você quer seguir aqui? Mas eu não digo na igreja em si, tu seguir uma carreira na igreja ou seguir uma carreira numa empresa. Porque, preste bem atenção, amados, quando a gente analisa a palavra de Deus, esses homens e mulheres que viveram pela fé, eles também tiveram a sua vida comum. Eles tiveram, toda história tem um começo. Diga assim após mim, toda história. Diga após mim, toda história tem um começo, tem um meio e tem um fim. Mas eu costumo dizer que tudo começa pela fé. Se nós não temos fé, como diz o Velho Testamento, estamos vegetando na terra. Então qual é o começo de tudo? É a fé. Eu quero expor aqui 2 tipos de fé. A fé natural. E qual é a fé natural? Todos nós, a fé natural, nada mais é, fiz até uma anotação. A fé natural é a certeza daquilo que é óbvio. Viu que, segundo a palavra de Deus, saiu diferente, né, essa questão, né? A certeza daquilo que é óbvio. Mas, pastor, o que é a certeza daquilo que é óbvio? Isso daí é fé natural. Amanhã eu vou trabalhar. Eu estou dando o meu exemplo, porque eu trabalho amanhã. Se tiver mais alguém que trabalha no domingo, então amanhã tu sabe que vai trabalhar. Então é uma fé natural, porque isso daí é óbvio que amanhã eu vou trabalhar, porque é meu dia de trabalhar. Quem descansa no domingo aqui? Amanhã eu vou descansar, eu vou dormir até não aguentar mais. Aproveitar a chuva, aproveitar o frio, né? Tá meio friozinho. Quem é da Rede Verde, né, vai estar amanhã, talvez limpando, organizando a igreja. Então, isso daí é fé natural, porque tu sabe as coisas naturais que tem que fazer. Eu vou no mercado. A pessoa pelo menos tem que acreditar que vai no mercado, né? É uma fé natural, né? É algo básico da vida, né? Eu acredito que amanhã eu vou tomar café, né? Ou eu acredito que depois que acabar o culto eu vou comer, né? E aí agora eu estou indo para outra fé mais sobrenatural, né? Eu acredito que depois do culto alguém vai me pagar um lanche. Aí já é... Amém? Aí eu já estou partindo para outro tipo de fé, mas enfim, daí fica para uma outra história. Mas uma fé natural são essas coisas que são óbvias das nossas vidas.
Então isso é a fé natural que todo ser humano tem. E esses homens e mulheres que existiram nessa época não foram diferentes, eles também tinham sua fé natural. Podia ver que Abraão, ele tinha o seu rebanho, até foi um dos motivos dele se separar de Ló, porque os pastores a qual eles cuidavam estavam brigando e eles tiveram que se separar. Então eles cuidavam de rebanho, sua fé natural, eles tinham que levantar cedo, dar o trato, como diz outro, eu não conheço nada, né, mas dar o trato, né, André? Lá dar o trato para o rebanho deles, cuidar da agricultura, porque essa era a cultura deles. Não diferenciava nada. Mas o que fez eles se tornarem, ter essa fé? Aí vem o outro ponto, a outra fé. Que eu acho que é essa fé que é extraordinária. A fé salvídica. Ou a fé redentora. Diga assim após minha fé redentora. Esse que foi o grande diferencial. Porque a fé redentora, quando a gente lê lá, olha só o que diz em Romanos 10, do verso 8 até o verso 13. Abre lá para mim, Rodrigo, por gentileza, ó. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você. Está na sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Pode seguir. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz as Escrituras, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Era essa fé que eles tinham. Eles acreditavam de tal forma nesse Deus. Eles proclamavam, falavam desse Deus. E tinham essa convicção. E nisso eles eram salvos. Eles sabiam que, mesmo eles trabalhando, como nós lemos esse resumo aqui em Hebreus, mesmo eles peregrinando, você vê que Abraão ele morava em tendas. Por mais que ele fizesse as coisas, ele não estava preso nisso. Ele sabia que tinha um local melhor do que isso daí. Se a gente voltar lá em Hebreus 11:16, por gentileza. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. É algo maravilhoso, é bom a gente ter a fé natural. Conquistar, até mesmo um grande empresário, amados, vocês podem achar, ele tem uma grande fé. Não, é uma fé natural que ele tem também. Seja um grande empresário, seja quem for. Mas o que faz a diferença realmente da fé natural e da fé que nos salva, é esses posicionamentos que se colocamos diante de Deus. É isso que começou a fazer a diferença na vida deles. Esse é o acreditar. Mas todo começo da história, tem que ter um meio e tem que ter o final. Diga para o irmão que está do teu lado aí, ou mais próximo de ti, ó. Todo começo de história tem que ter um meio e um final. Beleza, descobrimos que o começo de tudo é fé. Então temos fé, vamos começar uma caminhada. Abraão, quando Deus chamou ele, falou assim: saia da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. É o mesmo que Deus fala contigo aqui, saia para essa rua que eu vou te mostrar o caminho que tu deve seguir. A primeira coisa que a gente chega ali embaixo, a gente já pergunta, direita ou esquerda, Ou vou direto,
for diretão, né? Passa ali direto ali pela casa do Mateus, cai lá no rio lá. Mas não, Abraão foi, ele simplesmente foi, ele não pensou duas vezes. Ele simplesmente ajeitou as suas coisas e foi. Foi fé, o primeiro passo. E agora vem o segundo passo. E qual que é o nome que eu dou para esse meio de tudo? Qual é esse meio de tudo? É a perseverança. Diga para mim, perseverança. Romanos capítulo 5, verso 1. Olha só o que diz, ó. Tendo sido, pois, justificado pelo quê? Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Continua. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Tu viu o passo a passo que surgiu ali? E em meio disso, tu vê que tem a perseverança. Você vê que depois das tribulações, quando surge uma tribulação, vem a perseverança. Me chamou a atenção, amados, que em tudo, a gente começou pela fé. Pode vir um pouco de tribulação, mas o pouco de fé que nós temos e a fé em Deus, nos faz perseverar. Em meio às dificuldades que acontecem em nossas vidas, porque todos nós passamos por algum tipo de dificuldade. Cada um de nós temos um tipo de dificuldade. E vamos falar sério, tem hora que dá vontade de chutar o balde. Quem é que nunca teve vontade de chutar o balde? Ou como diz outro, chutar o pau da barraca, enfim, como é que tu dá o nome? Todos nós já tivemos isso. Mas qual é a diferença? É o perseverar. Olha algo interessante que o Cris ministrou durante essa semana, e estava na folhinha também. Ele falou algo dos apóstolos que eles perseveraram. Eles tiveram a expectativa, ele falou, e depois perseveraram. Eu acho interessante que amados, o Senhor Jesus mandou eles ficarem em Jerusalém. Que até do alto fossem revestidos do poder. Sim ou não? Igreja, sim ou não? Amados, se a gente analisar a palavra de Deus, eles ficaram 10 dias aguardando esse poder do alto. Tu já parou para pensar se o pastor chega e fala para ti assim, vá lá na igreja e fique lá até você receber o poder do alto. Não, tu já parou para pensar, tu está com um problema, uma situação, tu está com uma situação, um problema, enfim, e vai pedir conselho, seja para o pastor ou para o seu discipulador, e ele fala para ti assim, eu tenho a solução para o teu problema. Tu vai para a igreja e fique lá até ser resolvido esse problema. Os discípulos fizeram isso, amado, não era nada mais, eles fizeram isso. Jesus falou assim, vocês vão para Jerusalém e fiquem lá até ser revestido do alto. Estava falando isso, vocês vão para lá e fiquem lá até ser resolvido o problema. Quem ficaria aqui na igreja 10 dias? Aí já começa a pensar no primeiro dia, meu Deus do céu, amanhã eu tenho que trabalhar. Meu Deus do céu, depois de amanhã eu tenho que pagar uma conta. Sexta-feira eu tenho que ir no banco. Aí já começa os pensamentos, por quê? Não, e eles ficaram, porque se tu analisa ali, Atos capítulo 1, verso 3, abre lá, Rodrigo, por gentileza. Atos capítulo 1, verso 3, olha só o que diz, Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo.
apareceu por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Apareceu no período de quantos dias? Quantos dias, igreja? 40 dias. E quando foi que foi derramado o poder sobre os discípulos? Cumprindo-se o quê? O dia de Pentecostes. E como que eles ministrou? Pentecostes era o quê? Pentecostes era uma festa que acontecia depois da Páscoa. Terminando o dia de Páscoa, começava a se contar o Pentecostes, que era uma festa de 50 dias. Então Jesus, ele ressuscitou na Páscoa, ficou 40 dias ali, apareceu para os discípulos, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, desceu o poder sobre eles. Então, esses 10 dias eles ficaram ali aguardando o poder do alto. Perseverar, continuar, eles continuaram. Um outro cara que me chama a atenção, Abacuque capítulo 2, olha que coisa incrível que eu acho. Abacuque capítulo 2, verso 1 diz assim, ó: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Amados, olha só que coisa profunda desse profeta. Tu lembra que eu falei que tem momentos da nossa situação que dá vontade de chutar o balde? Eu considero que o profeta Abacuque foi mais ou menos assim no capítulo anterior. Que quando ele começou a queixa dele diante de Deus, ele estava meio numa situação como, meu Deus, o que é isso? Mas ele parou e pensou assim, opa, calma aí, não é bem assim. Eu vou me colocar aqui agora diante de Deus, eu vou me posicionar, olha, presta atenção, amados, eu vou me posicionar diante de Deus e vou aguardar a resposta dele. Amados, a Bíblia não diz quanto tempo durou. Se você ver no verso seguinte, diz que Deus o respondeu a ele. Mas só que a Bíblia não traz o quanto tempo durou de um verso ao outro. Ele pode ter ficado ali um dia inteiro, ou Deus pode ter respondido ele no mesmo instante. Deus pode ter demorado 10 dias, Deus pode ter demorado 40 dias. Eu não sei quanto tempo, a Bíblia não diz quanto tempo. Mas eu fico imaginando essa profundidade dele, simplesmente se colocou e iria aguardar a resposta. Amado, quer que eu te diga uma coisa? Se tu está aguardando uma resposta da parte de Deus, eu tenho um conselho para ti: persevera. Porque se você já teve fé em pedir, porque tu viu que em Hebreus foi bem claro, né? Precisa ter que crer, tu tem que acreditar. E Deus se agrada daqueles que realmente pedem, porque para a gente entrar na presença de Deus, temos que acreditar, já temos fé. Depois desse primeiro passo, amado, é só perseverar. Mas imagine só a perseverança que Abraão teve. Olha só algo interessante, Hebreus 11:32. Olha só o que diz Hebreus 11:32. Já está aqui, ó. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão. Só tudo homens, ó. Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Pode continuar. Os quais pela fé conquistaram o reino, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exército e estrangeiro. Só segura um pouco ali, volta ali. Da fraqueza fizeram força. Amados, de onde nós encontramos força? De onde nós sabemos que realmente somos fortes? É só realmente quando estamos fracos. Passamos a conhecer o tamanho da nossa força. Porque quando olhamos para trás,
né, pastor Elton? E começamos a analisar, quantas coisas eu passei e Deus permitiu eu superar. Quantas coisas eu consegui superar. Quantas coisas eu consegui vencer através de Deus na minha vida. E não somente em mim, mas através da minha vida, quantas pessoas. Porque esse era o propósito de Deus, através das nossas vidas, também alcançar outras pessoas. Porque se os homens serviram de exemplo para quem? Para nós. E nós serviremos de exemplo para quem? Para a próxima geração. Quantos homens também fizeram histórias? E hoje a gente tem até referência. Um grande exemplo, o pastor André Chalit, que ministrou dias atrás e trouxe várias referências de homens de Deus que fizeram a diferença através dos avivamentos. E amados, onde quer que nós estejamos, fazemos a diferença. Não devemos se preocupar com a situação que acontece ao nosso redor. Ou ao derredor, melhor dizendo, que ao nosso redor, o Senhor já está nos guardando com os seus anjos. E olha só que continua dizendo, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Pode seguir. Outros enfrentaram zombaria e açoite, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio a espadas, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Tu já viu, amados, que muitas situações que estamos plantando, tem sonhos nossos que nós estamos plantando, que tem um risco de a gente não conseguir visualizar. Mas se a gente permanecer na fé, isso que estamos plantando hoje, será uma grande colheita, isso seja para a próxima geração. Tem a história dos moravianos que ficaram 100 anos orando. Pelo menos 2 gerações ali, né, pastor, podemos se dizer, né? Se passaram ali. E 100 anos sem interrupção. Se hoje nós começássemos um propósito de oração, na verdade já temos orando já há um bom tempo. Esses dias atrás nós estávamos falando sobre isso, né, pastor Elton? Sobre, quanto tempo nós estamos nessa lida, nessa perseverança de oração, consagração, aqueles que estão juntos, é a perseverança. Às vezes parece que estamos caminhando em passos pequenos, mas, amados, o importante é a perseverança, porque já conseguimos contemplar coisas ao qual Deus está fazendo, as grandiosidades ao qual Deus já está trabalhando em nosso meio. Imagine só agora a próxima geração que virá, e a próxima geração ainda, que vai contemplar mais ainda aquilo que está sendo plantado, aquilo que está sendo cuidado, aquilo que está sendo gerado agora. Mas faz necessário nós continuar a perseverar, porque se não fosse a perseverança dos discípulos amados, hoje nós não teríamos o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E o que eles geraram na vida dos outros era algo incrível, amados. Por isso que quando se fala, vou voltar lá na fé natural, quando se fala em fé natural, é aquela expressão, aquela fé óbvia, aquela expectativa óbvia, eu vou para a igreja. Mas quando temos uma fé salvídica, é igual quando
os apóstolos estavam indo no templo orar, ó, eles estavam indo orar no templo, e quem eles encontraram no meio do caminho? Um aleijado. Você vê, eles estavam indo orar e encontraram um aleijado, e o que eles falaram assim, ó, não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho lhe dou, que é Jesus Cristo, porque eles tinham uma fé que os faziam diferente. E quando a gente pensamos nessa questão, eu vou para a igreja, beleza? Uma fé natural, mas calma aí, eu já vou com a glória de Deus para a igreja, aí eu já estou pensando de uma forma diferente, eu já estou tendo uma fé mais bíblica, porque eu sei que eu posso chegar na igreja, a hora que eu descer do carro, ou eu dentro do carro já vim adorando ao Senhor, ou no momento que eu saí da minha casa, já saí adorando ao Senhor. O milagre já acontecer já da onde nós está saindo, porque nós somos a igreja. O próprio apóstolo Paulo dizia que nós somos templo e morada do Espírito Santo, e se ele é templo e morada em nós, amados, então onde quer que a gente for, o poder dele tem que estar conosco, o poder dele tem que agir sobre as nossas vidas. Acho que era o Du que estava orando, ele teve um momento que orou, não sei se foi Du, quem foi que orou, mas eu escutei alguém orando nesse daí. Eu sei que eu não estava doido ali, mas eu escutei alguém orando. Estava falando sobre que a palavra de Deus, né, que divide a alma, que tem uma palavra, é uma espada de dois gumes que faz a divisão da alma e espírito. Eu acho profundo, essa semana eu estava até comentando isso com um discípulo meu, sobre essa questão, essa importância de a gente estar apegado à palavra. Porque ela proporciona isso sobre as nossas vidas. Porque ela faz essa divisão sobre as nossas vidas. Porque quando a gente fala de alma, fala dos nossos sentimentos. E Deus não quer que a gente ande pelo sentimento. Ele quer que nós ande pelo Espírito. E a palavra, ela é capaz de discernir essa coisa. E quando andamos, estamos apegados na palavra, somos capazes, Ele nos dá essa capacidade de a gente conseguir interpretar isso daí. Opa, isso daqui está vindo do meu sentimento, mas isso aqui é algo espiritual. E nós, como homens espirituais, temos que andar segundo o Espírito Santo, pelo agir dEle, pelo mover dEle. Tem situações que não compreendemos, mas a gente perseverar, permanecer. Volte ali em Romanos, por gentileza, capítulo 5. Romanos capítulo 5, pula o verso 2, por gentileza, eu acho que o verso 3. O verso 2, segurei, ó. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, continua. A perseverança, um caráter aprovado, o caráter aprovado, esperança, continua. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o teu amor. E a fé o que é, amados? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu tenho esperança. E a convicção dos fatos que não se veem. De algo que eu não estou vendo. Uma coisa eu sempre costumo comentar com um dos meus discípulos que também trabalha no Ministério Infantil, né? Eu sempre falo assim, cara, a gente tem que trabalhar nessas crianças. Temos que se apegar com essas crianças. Por causa que elas não são o futuro da igreja. Elas são a igreja hoje. Porque tem crianças ali, né, quando a gente está ali na salinha, tem crianças que é incrível, que tu vê como elas são desprendidas para a família. Através da criança, a gente sabe que o pai que não é convertido, através da criança a quebranta. Por isso que Jesus, Ele não impediu as crianças. E para nós, para a maioria de nós, é apenas criança. Alguns até pensam o futuro da igreja, mas não, elas são a igreja agora. Nós estamos plantando a semente nessa criança agora. Porque quando ela crescer e amadurecer, e realmente tiver
essa compreensão, amado, vai ser algo maravilhoso. Quando ela se tornar adulta e tiver realmente a autoridade de adulto, né? Porque criança, podemos dizer que criança e adolescente ainda não tem autoridade. Mas quando ela se tornar adulta e tiver autoridade, já com esse embasamento da palavra, algo que a gente estamos plantando agora. Talvez eu não veja, ou talvez eu possa ver, ou ver minha boca, né? Como eu já uso óculos, né? Quando eu ficar mais velhinho, nem sei como é que vai estar a minha visão, mas até lá já é outra história, né? Mas enfim. Algo que, por mais forte que seja a dor, amados, persevere. Diga para o irmão que está do teu lado, para a irmã, por mais forte que seja a dor, por maior que seja a ansiedade que possa te dar, diga assim, ó, por maior que a ansiedade pode te atingir, ó, persevere. Persevere, amado. Que hoje em dia dá aquelas crises de ansiedade, né? Eu fico imaginando os discípulos, no primeiro dia, será que vai ser hoje? Será que vai ser hoje? Ah, hoje não foi. Chegou no outro dia, será que vai ser hoje? Aquela crise de ansiedade, né? Será que vai ser agora? Será que vai ser daqui a pouco? Será? Será? Amados, a fé, quando a gente começa a entender o que é fé, a gente tira o será e sabe que já está acontecendo. E sabe que realmente é real, é verdadeiro, porque a fé tira qualquer dúvida, tira qualquer será. Diga para o irmão que está ao teu lado, esse foi o meio. E agora qual que é o fim? Amados, se começamos pela fé, nós vamos terminar com fé. Porque é através dessa fé, amados, se perseveramos, estamos juntos, é ela que nos conquista. Jesus, certa vez ele disse lá em Mateus 24, 12, 13, se você ler o capítulo inteiro de Mateus 24, você vai ver Jesus falando dos sinais do fim. Que até o próprio Jesus ele foi claro em dizer que não cabe nós saber os tempos, tempo do fim, mas ele deu os sinais. Em 24, 12, 13, olha só o que ele diz, ó. Devido ao aumento da maldade, devido ao aumento do quê? Da maldade, o amor de muitos esfriará, continua, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, amados, se tu vê que a maldade está crescendo, porque a gente tem a tendência, quanta coisa ruim acontece, né? A gente tem sempre a tendência de falar isso, quanta coisa ruim acontece, às vezes a gente vê comentário, mas isso não pode nos abalar, nós temos que perseverar, nós não podemos deixar o amor de Deus esfriar, porque foi o amor dele que fez nós estarmos aqui hoje, o sacrifício de Jesus Cristo. Então nós temos que perseverar nisso, para que a gente possa continuar. E perseverar, o interessante é que perseverar no amor é uma das coisas que tem que estar em nosso coração. Às vezes é difícil. Às vezes é difícil amar uma alma, uma vida, uma pessoa. Às vezes é mais fácil amar as coisas. Por isso que Jesus falou, foi bem claro em dizer, não ame o dinheiro, ou Deus, dinheiro, mamon, ou devemos servir um e odiar o outro, ou vice-versa. Mas essa expressão dinheiro, ele também está falando das coisas, não o amor às coisas. Porque nós como homens de forma geral, temos a tendência de ter amor pelas coisas, se apegar pelas coisas. Ah, o meu carro eu não empresto, só um exemplo, tá? Meu carro eu não empresto. Ah, eu lavei hoje, tá limpinho. Eu tinha moto, né? Minha moto,
Quantas vezes o Cristo já pegou emprestado, já não sei quem pegou emprestado, porque não se é apegado. E é difícil amar as pessoas. E é difícil amar as almas, as vidas. Porque olha só o que os discípulos falaram certa vez, ó, lá em Lucas. Lucas 17, do verso 3 ao verso 5. E eu estou falando de fé, ó. Tomem cuidado. Diga para o irmão que está ao teu lado, tome cuidado. Eu acho que ele não escutou, diga assim, tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Continua. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Próximo. E os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Já parou para pensar? Os discípulos estavam andando com Jesus. Cara, tu já parou para pensar, tu andando com Jesus, de repente bateu fome. Ô Jesus, estamos com fome aí, o povo está tudo com fome. O que vamos fazer? Ah, Jesus, não, traz, tem o que aí? Tem pão? 10 pão e tu tem o que aí? Tem peixe? Daí, Senhor, eu abençoo aqui em meu nome. Pode distribuir para o povo. Amado, eu ia ter fé na hora. Mas os discípulos ainda não estavam com fé. Agora já parou para pensar? Está lá num barco lá, de boa, de repente uma tempestade, está tudo louco, o povo, os discípulos estão tudo doido na tempestade. De repente quem eles vêm andando lá no meio da água, lá assim, de boa, assim, analisando o vento, fico imaginando, né? Analisando o vento, Jesus andando na água. E de repente o Pedro fala, calma aí, é um fantasma? Não, calma aí, Senhor, se é tu mesmo, peça para eu ir até ti. Pô, gente, será que um cara desse não tem pelo menos um pouquinho de fé? E de repente, quando é para perdoar, ele fala assim, Senhor, aumenta a minha fé, porque eles ainda não tinham capacidade de perdoar. Eles ainda não tinham esse amor tal. Já parou para pensar nisso aí? O quanto precisamos dessa fé que realmente é redentora, dessa fé que realmente perdoa? Porque já pararam para pensar se os homens do passado não tivessem realmente esse coração de entrega? Porque pensa, mesmo com toda a situação que aconteceu com Abraão e Ló, mas quando o Senhor foi lá destruir Sodoma e Gomorra, a primeira coisa que Abraão fez é se colocar, Senhor, se tiver algum justo, por favor, salva. Agora pensa num povo tribuloso. Diga assim comigo, um povo tribuloso. Sabe o que é um povo tribuloso? Aquele que dá problema. Esse era o povo de Israel. Deus de repente chegou e falou assim, eu vou matar todo mundo. Já pensou você estar na mira de Deus? Eu já parei para pensar, já pensou eu estando no povo de Israel, eu estando na mira de Deus, Deus vai me pegar, me fulminar, já parou para pensar nisso? Mas Moisés chegou, pensa num coração amorosinho esse cara. Ó Senhor, se o Senhor matar esse povo, pode riscar meu nome do livro da vida. Pensa que ousadia esse homem tinha. A comunhão que ele tinha com Deus. Agora já parou para pensar no propósito de Deus nos ensinando isso? Não que o Senhor realmente quisesse matar o povo, mas o Senhor querendo provar o coração do homem nesse momento. E as situações que Deus coloca na nossa vida para realmente provar o nosso coração. Porque tu já ouviu aquela expressão? Até eu já usei essa expressão. Mas ainda bem que eu não sou Deus, né? Já viu essa expressão? Porque se eu fosse Deus, eu ia fazer. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes já vi expressão dessa? Mas é por quê? É por causa que a gente ainda não está realmente com o coração no formato que Deus quer. Nesse amor que realmente os discípulos dizem, Senhor, aumenta a minha fé para que realmente isso possa crescer. Para que a gente possa ter um coração que nem o que Davi teve.
Um coração que nem os apóstolos tiveram depois de receber o Espírito Santo. Um coração igual um cara como o apóstolo Paulo, que perseguia, seguia a igreja, matava, depois se tornou o contrário. Ele passou a ser perseguido. E o amor dele era tão grande que ele sofria, ele padecia, ele ficava preso. Tudo por amor a Cristo. Aí eu volto àquela pergunta do começo. Qual que é a carreira que nós queremos seguir diante de Deus? Esses homens de fé estão aqui para nos ensinar alguma coisa. Qual é a carreira que queremos seguir? Sim, você pode ser um bom profissional na empresa, ter o seu negócio, mas que isso não venha a ser mais importante. E amados, quando nós sabemos que existe algo melhor nos aguardando, o que nós fazemos? Nós se preparamos, né? Nós se preparamos, ficamos... Eu costumo dizer que o próprio Jesus, o próprio apóstolo Paulo falou, eu gostaria até de convidar vocês a colocar de pé, quero fazer uma oração, se o Du puder pegar o violão ali, para a gente fazer uma oração. O próprio Jesus, o apóstolo Paulo, diz assim, não andeis ansioso por coisa alguma nesse mundo. E eu gostaria de dizer que a nossa única ansiedade, o próprio salmista dizia, eu anseio por ti, Senhor, né? Então a nossa única ansiedade tem que ser pelo Senhor. Às vezes quando tem, em breve nós vamos ter aqui o jantar para casais, né, pastora? Em breve vamos ter, então para os casais aí, fica até aquela ansiedade, né? Como é que vai ser a ministração, né? Alguns ficam pensando assim, como é que vai ser a ministração? Outros pensam, o que será que vai ter para comer, né? O que será de legal que vamos ir? Outros já pensam, com que roupa nós vamos, né? Cada um tem o seu jeito de pensar, porque está naquela expectativa. E esses homens, interessante que esses homens que a gente lemos e dava para citar que nem o próprio escritor de Hebreus falou assim, é que podemos dizer mais, é que não dá mais tempo de dizer mais nomes aqui. Eles tinham a sua fé natural das coisas, óbvio, mas o que eles mais ansiavam era realmente essa fé sobrenatural, essa fé que realmente fazia eles contemplar aquilo que Deus estava prometendo, algo celestial. E para nós alcançarmos isso, enquanto nós estivermos aqui, temos que perseverar, amados, seguir perseverantes, não desistir. Enquanto estamos no meio, que nem eu diz ali, no meio de tudo, né? Já demos o primeiro passo, que foi a fé. Mas para a gente prosseguir, nós temos que continuar, amém? Eu quero fazer uma oração por ti. Feche os teus olhos um pouco e curva a tua cabeça. Enquanto eu faço a sua oração, se tiver alguém aqui que ainda não aceitou a Cristo, ou quer se reconciliar com o Senhor Jesus, aceitar essa fé redentora, essa fé de Cristo, sair dessa fé, um pouco dessa fé natural e começar a contemplar aquilo que realmente o Senhor tem para nós, levante as suas mãos que eu vou estar orando por ti também. Só levanta as tuas mãos, peço que os demais fiquem com os olhos fechados. Enquanto eu oro, se você quiser aceitar Cristo, ou reconciliar com Cristo, só levantar as tuas mãos, eu estarei orando por ti. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nessa noite, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. E como já foi orado nessa noite, ó Pai, no início do culto e durante o culto, Senhor, eu sei que cada coração aqui já foi quebrantado, Senhor. Os corações de pedra já caíram por terra, Senhor, porque a Tua palavra espedaça qualquer pedra, Senhor, e nos deu um coração de carne, Senhor. Um coração que realmente, ó Pai amado, o Teu Espírito Santo já está habitando, Senhor. E já está agindo, ó Pai. Pai amado, então cura as decepções, cura as desilusões, ó Pai. Cura qualquer ansiedade, ó Pai.
Cura, Senhor Deus, qualquer ainda pensamento humano, Senhor. Pai amado, a Tua palavra tem o poder de penetrar, Senhor, como uma espada de dois gumes, Senhor, e fazer a divisão da alma e do espírito, Senhor. Qualquer coisa, qualquer sentimento, ó Pai amado, que venha do homem, Senhor. Pai, eu peço agora que caia por terra. E que Teu Espírito Santo venha de uma forma gloriosa, Senhor. Realmente começar a nos conduzir, Senhor. Pai amado, porque a nossa vida tem que ser conduzida pelo Teu Santo Espírito, Senhor. É como o próprio Jesus falou, é como um vento, Senhor. Nós não sabemos para onde vai nem para onde vem, Senhor. Só sabemos que estamos sendo guiados pela Tua palavra, estamos sendo guiados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. E estamos sendo guiados, Senhor, para um lugar, Senhor, realmente celestial. Porque o Senhor já fez essa promessa. O Senhor falou que estava indo ao Pai, preparando morada para nós, Senhor. E nisso já acreditamos, Senhor. E que o Senhor enviaria o Consolador. O Senhor já enviou o Consolador, Pai. E esse Consolador está em nosso meio. Esse Consolador que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Então que o Teu Espírito Santo nos impulsione a continuar essa caminhada. Que Teu Espírito Santo nos impulsione a continuar a perseverar na oração. Que Teu Espírito Santo nos impulsione a perseverar nas consagrações, na leitura da palavra. Que nós possamos ter sede e fome da Tua palavra. Que o nosso anseio seja somente por Ti, em Te adorar, em Te engrandecer, em Te bendizer. Porque sabemos que quando se posicionamos, o Senhor traz a resposta. Que quando se posicionamos, o Senhor faz o milagre. Os Teus discípulos estavam posicionados, por isso que os milagres aconteciam. O Senhor foi bem claro em dizer que os sinais seguiriam aqueles que crê. Não é para nós correr atrás de sinais. Tem que ser ao contrário, os sinais têm que correr atrás de nós. Então, em nome de Jesus, eu profetizo em sua vida que os sinais correrão atrás de vocês, que os sinais correrão atrás de cada um de nós, porque o poder, o Espírito Santo está sobre as nossas vidas, está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, e está em sua vida também, e nós estamos nele, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor abençoe a igreja, ó Pai, abençoe cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus.